Boa noite, queridos. Tudo bem com vocês? Vocês estão felizes? Quantos aqui estão com o coração preparado para aquilo que o Pai deseja liberar hoje, amém? O sentimento que nós temos é de estarmos em família, a família dos que creem, amém? Para nós é sempre maravilhoso estar com vocês, desfrutamos de muitos momentos, o cuidado que vocês dispensam entre nós, embora isso tenha sido por muito tempo um jargão de pregadores, nós temos aprendido a celebrar as pessoas e as amizades, e para mim é muito bom aquilo que nós estamos vivendo com vocês, o cuidado, o carinho, a atenção, cada abraço, cada palavra de encorajamento, é totalmente fundamental para nós, pastor Igor, pastor Edivane, os pastores da casa, Maurício. Tivemos um papo tão bom ontem, né? Da Vinci, o Wagner, tivemos um tempo tão maravilhoso com o Túlio e a família dele que nos receberam, foi muito bom. E sempre a gente tem andado por toda a nação e nós somos sempre marcados por pessoas, somos marcados como as pessoas nos recebem e nos honram e nos encorajam. E isso é maravilhoso, é fundamental. Faltariam palavras para agradecê-los, mas a nossa expectativa é que vocês recebam daquilo que está sobre nós. Porque o meu Senhor disse que quando você recebe alguém que Ele enviou, e o recebe esse na qualidade de enviado, então você tem o mesmo preço daquele trabalhador que está enviado pelo Senhor. Você tem a mesma recompensa daquele trabalhador, e nós queremos dividir isso com vocês, queridos. Então falamos desde quinta-feira, quinta noite, sexta noite, sábado à tarde, sábado pela manhã, à noite, hoje pela manhã o pastor Igor falou, e agora nós estamos encerrando a conferência Fire Day, celebrando o 6º ano de vocês. Vocês estão entrando no 7º ano, no Shabat do Senhor. O 7º ano é um ano em que os cativos são libertos, em que as dívidas são perdoadas, é um ano onde as famílias são novamente reunidas. Então o 7º ano é sempre um ano singular em todos os ciclos de nossa vida. Quero agradecer o Fafa pela intercessão que ele liberou, foi muito pontual, estava no meu espírito, e o que o pastor Igor também declarou aqui, nessas diretivas, isso construiu uma plataforma para que eu possa falar o que eu queria. Estava um pouco desencorajado, achando que eu estava meio fora da cadência, mas vocês oraram e eu pude perceber que sim, que é isso que o Espírito deseja comunicar. Falamos sobre maturidade, e eu gostaria só de ler o texto de Cantares 8, né? Para que fique como base, porque vocês estão rindo. Acho que é o texto que vai ficar da conferência Cantares 8, né? Não vou falar nada agora sobre Cantares 8, mas só para quem não esteve conosco, abra lá, Cantares capítulo 8. Nossos amigos de Curitiba, Fabiano, Heloísa, Felipe, estão dando a escola de Cantares agora, estão encerrando lá em Itapeva, mandaram um abraço para vocês, mandaram um beijo. Ontem eu falava do meu profeta para os meus amigos aqui, ele me ligou na hora que eu falava dele. E nós realmente temos sido família. O pastor Igor já esteve conosco 2 vezes. 2, né, Igor, em Curitiba? Ou 3? 2, né? Demos um apelido para ele carinhoso. Já contei para vocês qual é o apelido dele, né? Quem lembra qual é o apelido dele lá em Curitiba? Chumi. Michael Schumacher. Cantares capítulo 8. Mas o cara é parecido mesmo, né? Foi o Fabiano que inventou isso. Cantares capítulo 8, verso 8. O livro de Cantares fala acerca do amor de Cristo entre a igreja. Você tem um fato histórico entre Salomão, o filho de Davi, e a Sunamita. E o livro discorre como desenvolver e amadurecer o amor. Então, o que trabalhamos aqui é que nós, nesse tempo, estamos sendo chamados a crescermos em amor. Diga, eu preciso crescer em amor.
nós estamos sendo chamados para isso, para maturarmos em amor. E o que é o amor maduro? É quando o divórcio, a quebra de aliança, deixa de ser uma opção, ok? Falamos isso e eu quero repetir para ficar bem claro. Essa é um pacto que eu e minha esposa temos e é o que a gente entende de amor maduro. Quando você inicia um relacionamento, a paixão, ela sempre inicia as coisas. A paixão inicia o relacionamento, mas o que sustenta ele é o amor, é o zelo. Ok? Então a paixão inicia as coisas, o zelo sustenta. O que é o zelo? É a expressão do amor maduro. E o que é um amor maduro quando se trata de um matrimônio? É quando nós decidimos suportar e vencer qualquer dificuldade que venha sobre nós, sem nunca colocarmos o divórcio como uma opção para a solução. Então, no que tange ao nosso relacionamento com o Senhor, o que é amadurecermos em amor? É não colocarmos mais em xeque a nossa aliança com Ele. Então, quando a sunamita chega nesse lugar, ela descobre que o texto de Cantares capítulo 8, verso 7, só para relembrar, diz assim: as muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens de sua casa pelo amor, certamente o desprezariam. A palavra apagar é extinguir. O texto diz que nada pode extinguir o amor maduro. Então o verso 8 diz: temos ainda uma irmãzinha pequena que não tem seios. Que faremos a esta nossa irmã no dia em que ela for pedida em casamento? Qual é a analogia de Cantares? É que quando a sunamita, então esposa de Salomão, que é o filho de Davi, que é a figura do Cristo, amadurece, ela descobre que ela tem agora uma responsabilidade: conduzir sua irmã pequena, uma criança que não tem seios, que não está pronta para um matrimônio, conduzir ela à maturidade, para que ela esteja pronta para o dia em que for pedida em casamento. Então nós falamos muito sobre essas dinâmicas de nos identificarmos, se somos a sunamita, aquela que amadureceu, e se temos agora que trabalhar para que outros amadureçam para o grande dia, o dia das bodas do Cordeiro, ou se somos a irmãzinha pequena que não tem seios e que precisamos amadurecer, nos submetemos aos processos e amadurecer. Então esse foi o texto base do que falamos até aqui. Agora gostaria de relembrá-los que nós falamos sobre transicionar a mentalidade das nossas conferências, dos nossos encontros e dos nossos ajuntamentos. Transicionamos a mentalidade de encontros onde nós somos movidos pelos nossos apetites carnais. Quantos lembram que falamos isso? Levantem a mão e digam sim. Então eu só quero relembrar a vocês essa base importante, que nós não podemos mais brincar de casinha, queridos. Não temos mais tempo para brincarmos e sermos crentes. Não temos mais tempo para nos movermos por aquilo que nós sentimos. Hoje eu não estou bem, então eu não quero Jesus. Hoje eu quero... Não tem mais tempo para isso, querido. Uma das características e uma das palavras proféticas para o tempo do fim, que vocês têm trabalhado ao longo do ano, é Malaquias capítulo 3, quando diz assim: e naquele dia, falando sobre o dia do Senhor, vereis a diferença entre o que me serve e aquele que não. Então qual é uma das palavras para o tempo do fim? Vai ficar muito claro quem é e quem parece ser. Deixa eu te falar uma coisa, você sabe o que a palavra mentira significa em grego? A palavra mentira que aparece no Novo Testamento, todas as vezes que a palavra mentira aparece no Novo Testamento, a palavra original é traduzida como tudo aquilo que não é o que aparenta ser. Se eu te perguntasse, você é um mentiroso? Você diria, claro que não, está amarrado em nome de Jesus.
porque essa é a postura religiosa. Mas, à luz das Escrituras, mentira é tudo aquilo que não é o que aparenta ser. Tratando-se da nossa vida com o Senhor, e hoje eu quero fechar o assunto nisso. Falamos de vocação, falamos de não ter uma mente grega, mas eu quero fechar o assunto na nossa vida com o Senhor hoje. Você é o que você aparenta ser ou não é? Deixa eu falar para vocês agora, para mim, aparentam ser ótimos crentes. Vocês estão bem vestidos, domingo é o dia que a gente se veste, dá uma caprichada, pranchinha, né? Dá uma garibadinha, os irmãozinhos, Saulinho põe a correntinha dele. Olhando daqui, vocês são uma bênção. Olhando daqui, vocês são cheios de Jesus. E na casa de vocês, como é que tem sido? Alô? Mentira é tudo aquilo que não é o que aparenta ser. Por que eu estou falando isso? Já já você vai entender. Nós estamos sendo chamados à maturidade. Agora, qual é a palavra de encorajamento? É que talvez você tenha grandes dificuldades e ainda seja muito imaturo. Tudo bem, começa reconhecendo isso. Não é problema você ter pecados ou você ser imaturo, Deus sabe. O problema é você não reconhecer isso e não procurar ajuda. Nós falamos de dons, nós falamos de desenvolver a nossa vocação. Seria impossível explicar para vocês que não estiveram aqui o que eu estou dizendo após 4 sessões de muitas horas de ensino, mas eu só quero falar para aqueles que estiveram aqui e para aquele que quer se esforçar a entender. Nós falamos que a nossa vocação, a missão que nós temos, é o meio pelo qual nós nos desenvolvemos e amadurecemos, nos tornamos pessoas maduras à estatura de Cristo. E os dons são parte desse equipamento que Deus nos dá. Agora, os dons, lembre-se, não estão apenas ligados a dons espirituais. Eu não estou falando apenas sobre a capacidade de profetizar, de ensinar as Escrituras, de ter sonhos ou visões. Eu não estou falando só destes dons. Também, eu estou falando de todo o dom que você tem. Por exemplo, se você foi chamado por Deus para ser um empreendedor, segue-se que você tem o dom de empreendimento. O dom é segundo a medida da graça, Paulo explica. O que você tem graça para fazer é porque você tem dom. Se você tem dom, é porque é o que Deus te chamou para ser, ok? Agora, quando nós não abraçamos essa vocação e começamos a nos desenvolver nos dons, a gente não amadurece, a gente fica sempre sendo a irmãzinha. Por quê? O que leva alguém à maturidade? Sua capacidade de amar e amar até o fim. Não tem como você se tornar uma pessoa madura sem ser aperfeiçoado pelos relacionamentos. Seria bom se a gente fosse só orar, vamos só orar. Tranca no teu quarto e pede, Deus, eu quero amadurecer. Deus então vai colocar uma pessoa com um problema na sua vida. Uma vez, no começo da minha caminhada, pastor, eu pedi para Deus arrancar o orgulho de mim. Eu achava que era assim. Deus arranca de mim tudo aquilo que me impede, como diz alguém. Tira o orgulho de mim e tal, e não sei o quê. E eu lembro que várias situações aconteceram com pessoas, e eu lembro de o Espírito Santo ter me dito, você me pediu para tratar o seu orgulho, mas eu não sabia que ele ia me expor. Eu achei que ia ser no secretinho. Deus sempre trata conosco por meio de relacionamentos. Deus sempre trata com alguém expondo. Algumas pessoas que estão aqui estão em momentos da vida onde vocês estão sendo expostos com suas mazelas e fraquezas, e alguns estão se debatendo, mas não, isso é bom. Deus quer trazer para a luz e quer te tratar. Não importa que as pessoas saibam, Deus já sabia. Que vantagem tem eu esconder de vocês que eu tenho problemas e Deus sabe? Com qual opinião eu estou mais preocupado? Você está preocupado com qual opinião? A do Senhor sobre você ou a dos homens? Quem está me entendendo aqui? Então,
Nós precisamos amadurecer. Essa tem sido a chave. Eu sinto uma inclinação do Espírito para ler um texto que não está dentro do que eu quero falar, mas eu vou fazer. Hebreus capítulo 12. Na verdade eu vou ler capítulo 12, mas não esse. Vocês me escutam bem? Minha voz está indo embora, moça. Hebreus capítulo 12. É o capítulo do texto base da nossa conferência. O pastor Wagner falou sobre o versículo 1 também para mim. E verso 2. Mas olha, eu quero ler o versículo 5 com vocês. Hebreus capítulo 12, verso 5. Se você não tem uma Bíblia, procura um crente perto de você e leia com ele. De onde eu venho, os crentes usam Bíblia ainda. Tá bom? Deixa eu te dar um recadinho. Momento chatice. Eu tenho muitos momentos de chatice. Agora, o momento chatice. Não troca a sua Bíblia pelo celular. Pela Bíblia no celular. Eu também tenho, eu tenho aqui. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não troca esse negócio aqui, ó. Não tenha vergonha não, irmão. Tem milhões de pessoas ao redor do mundo que queriam um livro desse aqui. Que dariam qualquer coisa para ter um desse aqui. Não troca não, porque eu sei que alguns, tudo bem, é bom ter a Bíblia no celular, você está no ônibus, você lê, mas quando você está na reunião, tipo, ou se você vai ler no celular, põe no modo avião aí, não fica dando miguezinho que você está lendo, olhando no Facebook, é horrível, aguenta aí, não vai acontecer nada, o mundo não vai acabar. Versículo 5, quem achou? E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos, dizendo: filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Escuta, o autor de Hebreus fala de dois extremos quando nós somos corrigidos pelo Senhor. Ouça, ele diz que nós corremos o risco de desprezarmos a correção, quando o Senhor te corrige e você despreza, você menospreza, vai no extremo e não considera a correção do Senhor. Talvez o Senhor usou alguém para falar com você, querido, essa postura, essa atitude, essa situação, e você despreza. É um extremo. Mas existe o outro extremo, o desespero. Quantos aqui são papais e mamães? Levantem a mão para mim. Você sabe, tem vezes que você repreende seu filho. Eu tenho um carinha de 4 anos que ele pensa que ele sabe tudo sobre a vida. É engraçado. Ele jura que ele sabe tudo. E tem vezes que eu repreendo ele menospreza. Não muito comigo, mas com a mãe. Porque eu se virar para mim, eu já dou um rodo já, né? Se eu chamar a atenção e virar, já vai para sandália. Mas ele menospreza. Ah, pai. E tem vezes que ele se desespera. Agora ele está com uma vibe de que quando a gente chama a atenção dele, vocês não viram ainda, né? Ninguém me ama mesmo. Essa semana ele falou uma coisa: eu sou o culpado de tudo. De onde você tirou isso, cara? Sério? Ele nunca tinha falado isso, foi a primeira vez. Pergunta para a Fran: eu sou o culpado de tudo. Mas de tudo o quê? E muitas vezes eu e você somos iguais quando somos disciplinados pelo Senhor. E lembre-se, eu não ia pregar sobre isso, mas eu sei que o Espírito precisa falar com algumas pessoas. Nós corremos o risco de desprezar e não considerarmos a repreensão do Senhor, o chamado do Senhor, como estamos falando sobre perseverança, sobre constância, sobre consistência, sobre comprometermos nosso tempo, nossas forças e nossos recursos para o cumprimento do propósito do Senhor, e muitos desprezam. E agora muitos, quando são expostos e repreendidos, se desesperam. E o que o autor de Hebreus diz?
Nenhum nem outro, nenhum extremo nem outro. Não menospreza e nem se desespera. Por quê? Porque Ele corrige e açoita quem Ele ama e tem como filho. Essa é a chave para encontrarmos o equilíbrio. Eu estou sendo corrigido, eu estou num momento delicado, Leandro, tudo está dando errado, porque eu tomei atitudes erradas. Tudo bem, Ele está te corrigindo, porque tem você como filho e te ama. Tá bom? Isso é muito importante para nós. Bom, então, eu só quero deixar uma palavra dentro desse contexto todo que nós falamos e usar o tema da conferência, para então permitirmos que o Espírito faça nos próximos dias o que Ele deseja. Olha o versículo 26 desse mesmo capítulo. Não costumo fazer isso, mas precisa. Essa moça ali, ó, você, isso, como você chama? Gisele? Você está aflita, né, Gisele? Tá, né? Está muito aflita, né? A Escritura diz assim: há alguém aflito entre vocês, ore. Vamos orar por ela? Vocês que estão do lado, pode colocar a mão sobre a Gisele? Estende sua mão para ela e abençoa ela. A Escritura ensina ela. Pai, nós queremos abençoar a Gisele, Senhor. Queremos pedir que você coloque ela num lugar de descanso. Gisele, o Senhor está dizendo: por que você duvida tanto? Porque você reluta tanto. É tempo de você desarmar. Se desarma é a palavra do Senhor. Não duvida, não reluta tanto. A aflição é porque você reluta. O Senhor sabe os seus próximos dias. Ainda que você não consiga ver, Ele sabe o que está fazendo. Nós, como igreja, te abençoamos para um lugar de descanso, para um lugar de paz, e pedimos que você testemunhe com esses irmãos aqui o que o Senhor vai fazer nos próximos dias sobre a sua vida, para que sejamos edificados. Como igreja, nós te abençoamos, Gisele, em nome de Jesus. Amém. Não duvida, tá? Por mais difícil que pareça. Queridos, versículo 26. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas criadas, para que as imóveis ou inabaláveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor, porque nosso Deus é fogo consumidor. O autor de Hebreus está falando sobre termos uma postura. O pastor Igor trabalhou isso mais pela manhã no campo individual. O pastor Wagner abriu a reunião falando sobre as coisas abaláveis que em nós precisam ser abaladas, precisam ser removidas, para que as inabaláveis permaneçam. Para não ficar genérico a minha fala, Leandro, quais são as coisas abaláveis? Todas aquelas que podem ser vistas. Por quê? Porque a Escritura diz que tudo aquilo que se vê é transitório, em 2 Coríntios capítulo 5. E tudo aquilo que não se vê é permanente, é eterno. Então, muito daquilo que nós podemos ver está prestes a ser abalado. Nós estamos vivendo um tempo muito profético nas nações. E como já, repito, o pastor Igor trabalhou o coração do indivíduo com essa palavra, eu vou falar como ela se encaixa no coletivo. Sempre minha carga é mais essa, né? Então, eu quero que você entenda isso. Esse texto de Hebreus é a citação de uma palavra profética, que é relacionada ao evento de Êxodo capítulo 19, para você que está anotando, quando Deus desceu no monte. Mas essa palavra é liberada por um profeta, o profeta Ageu, dentro de um contexto. E o contexto de Ageu é muito semelhante aos nossos dias.
Então eu quero com isso trazer uma palavra de alerta e uma palavra de encorajamento, ok? Por quê? Porque nós estamos em dias em que, como indivíduos, já foi ministrado, e como nações, veremos o abalo de tudo aquilo que pode ser abalado. Olha só, basta você dar uma olhada no quadro das nações, basta você olhar a economia mundial, basta você ver o presidente eleito dos Estados Unidos e descobrir que tem alguma coisa acontecendo. Uma das coisas que Deus está fazendo, isso aqui é um assunto para outra hora, é que Deus está fazendo isso aqui, ó. Você quer dizer com isso, Leandro? Ele está invertendo. Ele está levantando aqueles que pareciam que não são. Isso está muito claro com a eleição do Donald Trump. No começo, eu tenho amigos americanos, ninguém acreditava que ele se elegeria. Faziam chacota dele, não pode, esse cara não vai se eleger, os americanos não vão voltar. Está eleito. O que está acontecendo? Deus está invertendo a mão como Jacó, fez com os filhos de José. Ele está levantando os que não são, os que não aparentam ser. E isso está relacionado a um abalo das nações. E aí você vê um cuidado. Eu acabei de ver uma matéria, preciso conferir se ela é verídica, mas pela fonte, eu acho que é, pelo site, que o Donald Trump vai mudar a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém. Deixa eu te falar. Isso é um recadinho para o Ahmadinejad. O que eu tenho a ver com isso? Bom, tudo, porque se os caras começarem a explodir bomba do quanto é lado, chega aqui também, tá? Vocês viram, foi a Rússia que fez agora, foi a Rússia que fez aquele míssil, foi a Rússia, né? O que é aquilo ali? Por que os caras falam, olha, nós acabamos de construir um míssil que alcança 11 mil quilômetros e que tem potencial para dizimar um país inteiro como a França? O que eles estão dizendo? Melhor vocês ficar aí, que a gente está aqui. Há uma tensão nas nações por causa da palavra profética. E Deus diz, ainda uma vez mais abalarei não somente a terra, mas os céus, os poderes celestiais. E lá em Apocalipse, esse assunto já é um pouquinho mais denso, a escatologia. Quando inicia a batalha, Satanás é lançado para a terra e há um decreto, ai dos que habitam sobre a terra. Por quê? Porque ele foi abalado dos lugares celestiais. É isso que esse texto está dizendo. Então nós estamos visualizando dias em que as coisas abaláveis serão abaladas e as inabaláveis permanecerão. Aí o que o autor de Hebreus diz, então, pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus com reverência e santo temor. Ele está dizendo, temam. Por quê? Porque o nosso Deus virá como um fogo que consome. Ok? Isso está relacionado àquilo que nós estamos construindo como indivíduos e aquilo que está sendo construído nas nações. Então, mais um texto para ficar bem claro o que eu quero falar. 1 Coríntios capítulo 3, rapidamente, por favor. Só fazer menção desse texto. 1 Coríntios capítulo 3, verso 10. Paulo está falando à igreja, lembra? Não é aos ímpios, está escrevendo essa carta aos santos. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas cada um veja como edifica. O que Paulo está dizendo é o seguinte, que ele lançou o fundamento, versículo 11 diz, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, que é Cristo Jesus. Ele está dizendo que nós estamos sobre o fundamento que é Cristo. E nós estamos construindo algo. Todos estão construindo. Sua vida está construindo algo. A questão é que Paulo fala, cada um veja como edifica. Ele diz, eu sou um sábio construtor. E você? No nosso dia a dia, em todos os nossos relacionamentos, nós somos sábios construtores? Então ele diz, cada um veja como edifica, e ele vai falar no verso 12, olhe na sua Bíblia por favor,
Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo, lembra? Deus é um fogo consumidor. Pelo fogo será provada a obra de cada um. Então, o que a Escritura está dizendo, presta atenção, é que eu e você estamos edificando, e Paulo dá um conselho para que cada um veja como faz essa edificação. Por quê? Porque está próximo o dia em que a nossa construção será provada pelo fogo, porque Deus é um fogo consumidor. O dia em que tudo que pode ser abalado, vai ser abalado. Ele está usando a metáfora de um edifício aqui, de uma construção, de uma casa. Então o versículo 14 continua e diz: se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano, detrimento, prejuízo, mas o tal será salvo todavia, como que através do fogo. De novo, esse assunto tem a ver com o galardão, com o reino de Cristo na terra. Não é o que eu quero entrar. Só quero dizer que tudo o que eu e você estamos fazendo, e tudo o que as nações estão fazendo, será provado. Será provado como? Pelo fogo. E ele usa duas metáforas: ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha. O fogo faz o quê? No ouro, na prata e nas pedras preciosas. Ele refina e torna essas pedras ainda mais reluzentes, mais valiosas. Mas o que o fogo faz na madeira, no feno e na palha? O que Paulo está dizendo é tão grave, preste atenção, querido, por favor. Look at me. O que Paulo está dizendo é tão grave, que ele está dizendo que a vida cristã de alguns, por muitos anos, pode nada mais, nada menos, do que ser apenas combustível para o fogo daquele dia. Tudo que você está fazendo, ele está falando a irmãos, por isso ele diz, ele vai ser salvo, mas não tem recompensa. Milênio, outro assunto para outro dia, só quero que você pense, já pensou você gastar toda a sua vida para ser combustível para o fogo de Deus só? E como, Leandro? Quando você constrói com um material que não te custa nada. É um preço altíssimo construir qualquer coisa com pedras preciosas. Mas é um preço baixíssimo construir com madeira, com feno e com palha. O que Paulo está dizendo é quanto está custando o que você está construindo e que tipo de material você está usando. Então, dentro dessa dinâmica que a voz de Deus vai abalar céus e terra, nós já estamos vendo isso acontecer. De fato, nós estamos agora vendo atentados em várias partes de Israel. Israel é o relógio de Deus. Tanto Daniel, quanto Yeshua, quanto os apóstolos ensinaram a olhar para Israel. Tem muita coisa acontecendo nas nações e está havendo um abalo econômico e uma troca de economias. Tem muita coisa acontecendo no mundo para a gente pensar só no nosso problema, no nosso umbigo. Nós somos parte de algo maior. Agora, onde eu quero chegar com isso? Vá a Mateus capítulo 7 comigo, por favor. Um rio que nasce do seu trono se estende a nós. Falta Jaque nessas horas, né? Pra partir. Eu pensei que era um anjo. Ouvi uma voz aqui. Então escuta, que eu vou ser bem assertivo, ser bem pragmático aqui. Mateus capítulo 5, 6 e 7 é o Sermão do Monte, é o mais poderoso e abrangente de todos os ensinamentos de Jesus. Eu gosto de falar isso.
O Sermão do Monte é o mais poderoso e abrangente de todos os ensinamentos de Jesus. Ele compreende o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Alguns chamam de a constituição do reino de Deus. Chama de como você quiser. Eu chamo de Sermão do Monte, porque está ali nas Escrituras. Dentre muitas coisas que Yeshua ensina sobre a nossa vida, sobre os frutos do Espírito, sobre quem são os bem-aventurados, muitas coisas poderosas. Deixa eu só te colocar um fundamento aqui. Bem-aventurado, ele diz, por exemplo, bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Mas escuta, não é quando você chora pelas suas mazelas e pecados, é quando você chora pelos propósitos de Deus, é quando você está totalmente alinhado com Deus e está sofrendo. É porque você está sofrendo porque disse sim ao chamado. Quem são bem-aventurados? Os que estão sobre o poder e a influência do chamado. Bem-aventurados são os que são perseguidos. Eu estou sendo perseguido no meu trabalho. Claro, você é negligente, chega atrasado, faz tudo errado, você não é bem-aventurado. Bem-aventurado é quando você anda em justiça e retidão e é perseguido. E é perseguido porque você está debaixo do poder e da influência do chamado. Ok? Então ele fala várias coisas importantes, mas como ele termina o Sermão do Monte, ele termina dizendo que tudo isso que nós estamos construindo, entenda o Sermão do Monte como um resumo da vida cristã, vai ser provado. No capítulo 7, é o último capítulo do sermão, ele começa falando sobre os hipócritas, sobre a hipocrisia. E aqui você já vai relacionar algo. O que é hipócrita? A palavra hipócrita em grego significa, quem sabe? Ninguém sabe? É ator. O que é hipócrita? É um ator. O que Yeshua está falando? De pessoas que vão aparentar viver o estilo de vida do reino. Olha para mim, não foge tua mente. Nós estamos falando de um reino inabalável. Só que esse reino inabalável, ele vai abalar tudo que pode ser abalado. Aí vai se descobrir se você vive essa realidade ou não. Porque Deus vai vir como um fogo que consome. E aí vai saber se você construiu com ouro, pratas, pedras preciosas ou madeira, feno e palha. Se vai permanecer ou se não vai permanecer. Agora, ele diz sobre pessoas que vão estar encenando, e é muito poderoso, se olhássemos todo o capítulo, que ele vai começar a falar sobre aparência versus realidade. Diga, aparência versus realidade. Então, se você continua olhando o texto, você vai ver que ele fala de duas portas. Aparentemente são iguais, mas uma é estreita e outra é... Depois ele fala de dois caminhos. Aparentemente são iguais, mas um é estreito e outro é... Depois ele fala de falsos profetas, que são lobos, mas que estão vestidos em peles de ovelha, têm aparência de ovelha. Depois ele fala de árvores que produzem bons frutos e maus frutos. O que ele está falando? Que no fim dos tempos, essa será a grande questão. O que é aparência e o que é realidade? O que parece ser e o que de fato é? Quantos estão entendendo? Aí ele fala de homens que operam dons, nós falamos, sinais em seu nome, e ele termina o sermão com uma outra parábola, versículo 24, por favor. Vamos ler juntos. Versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, só uma coisa, quais são estas minhas palavras? O Sermão do Monte. Aqui ele está sendo muito específico, ele terminou e está dizendo, olha, todo aquele que escuta estas minhas palavras, não é genérico, não é o que ele vai ensinar depois, é o que eu falei agora. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Lembra que quando Paulo fala de si em 1 Coríntios 3, ele diz, eu como prudente construtor? Você vai ver sempre uma conexão muito clara nas Escrituras. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre e desceu a chuva, transbordaram os rios,
e sopraram os ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a, e desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram contra aquela casa, e caiu, e grande foi a sua ruína. Então, Yeshua está falando sobre 3 níveis de prova. Ele está dizendo que 2 homens estavam construindo, aparentemente eram iguais, mas o fundamento é que é diferente. E o que é o fundamento numa construção? É tudo aquilo que sustenta o que pode ser visto, mas que não é visto. O que é o fundamento? Nós estamos aqui sobre um fundamento. Isso só existe, esse prédio, porque tem um fundamento. Ele sustenta tudo isso, só que ninguém pode ver. Quem está entendendo? Não é aquilo que parece ser, é aquilo que é de fato. Então Yeshua está falando que a diferença está no fundamento. Ok? E no fim dos tempos, nos dias em que Deus abalar céus e terras para que o reino inabalável seja estabelecido, vai ser provado. Como? Ele fala: desceram as chuvas, transbordaram os rios e sopraram os ventos. São os 3 níveis de juízo escatológico de Mateus capítulo 24. Só anota aí se você quer anotar, Mateus 24, que a gente não vai ler, já trabalhamos aqui uma vez. E Yeshua fala dos 3 níveis de juízo. Caíram chuvas, princípio das dores. Os rios vão transbordar, encher, grande tribulação, que curiosamente ele compara em Mateus 24 ao dilúvio. E qual é o último nível de juízo? Os ventos, é a vinda do Filho do Homem no seu reino. Tem uma coisa sobre isso: é o tribunal de Cristo. Então diga: tudo aquilo que eu estou construindo será provado em 3 níveis: chuvas, princípio das dores; rios, grande tribulação; ventos, tribunal de Cristo. Agora escute uma coisa: curiosamente, o profeta Malaquias, que é o último profeta da primeira aliança, que traz uma profecia sobre o Messias, que fala que no fim dos tempos veríamos a diferença entre aquele que me serve e não me serve, começa Malaquias 3 dizendo assim: aquele a quem vocês buscam virá ao seu templo, mas quem subsistirá o dia da sua vinda? O que alguns de nós não se deram conta é que o maior nível de juízo que nós, cristãos, seremos submetidos não é o princípio das dores, não é a grande tribulação, porque isso é para julgar o império do anticristo e os ímpios. É o encontro com o Senhor, que Paulo chama em 2 Coríntios 5:10 de tribunal de Cristo. Então, se nós estamos falando do reino inabalável, nós precisamos considerar como estamos nos movendo, o que estamos construindo. Leandro, eu estou salvo, eu não sabia. Então você está enganado, porque a Escritura diz que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo para darmos conta do que fizemos, seja o bem, seja o mal. E quando Paulo fala todos nós, ele está escrevendo aos santos que estavam em Corinto, não está falando de ímpio. As cartas nunca foram direcionadas aos ímpios, está falando com os irmãos. Então hoje nós estamos encerrando a conferência que fala do reino que está por vir. Mas a vinda desse reino será a remoção de todas as coisas que podem ser abaladas.
Então, ele fala dos 3 níveis que essa edificação vai ser provada: chuvas, rios e ventos, princípio das dores, grande tribulação, tribunal de Cristo. Hoje nós cantamos, por que eu disse que direcionou? Porque a adoração direcionou isso. A intercessão do Fafa que começou a cooperar para que a gente pudesse acessar novos lugares aqui, sobre amarmos a vida do Senhor. Isso não está relacionado, para quem estava aqui, a termos uma mente grega, romana, que acha que a gente está falando tudo se resume em vir para o culto. Não, de forma nenhuma. Mas é fazermos tudo o que estamos fazendo na expectativa da vinda do Senhor. E sabemos que se andarmos em justiça, em retidão, muito daquilo que a gente faz vai permanecer quando Ele vier. E aí é uma longa história também. Mas eu quero só botar o fundamento para a gente ir para a parte final, que nós trabalhamos aqui muito sobre a vocação. E para que os irmãos que não estavam possam ter isso no coração. Vocação e dons não estão limitados a dons espirituais. Já mencionamos. Não é fazer uma coisa para Deus. Deus não está te chamando para você fazer alguma coisa para Ele. A gente pergunta, o que você está fazendo para Deus? Não é fazer alguma coisa para Deus. É fazer com que Deus seja Deus sobre qualquer coisa que eu faça. Essa é uma chave importante para nós. E que não deixa ninguém ficar fora do chamado de Deus para esses dias. Tudo que você faz para que Deus seja glorificado e conhecido? Ou talvez você pense que isso ainda é tarefa só do pastor Igor, aí seria muito ruim, significa que você nada tem entendido do Evangelho. Não, eu não sou um missionário, então você é um impostor. Quem foi que disse isso? Eu não lembro. Spurgeon? Ele disse, ou você é um missionário, ou você é um impostor. Você pode ser um missionário trabalhando com vidro, mas você é um missionário, você é um enviado. Você pode ser um missionário trabalhando com o ensino dos santos, mas você é um missionário. Pode ser com música, com fotografia, mas você é um missionário, ou você é um impostor. E qual é a correta mentalidade de missões? Não é fazer alguma coisa para Deus, repito, é fazer com que Deus seja Deus sobre qualquer coisa que fizermos. Então, essa conferência foram dias de nós chamarmos todos a assumirem a sua parte no que o Pai está fazendo. E aí mencionamos que alguns dizem, mas eu não me sinto parte. Por que você não se sente parte? Porque você não se dá por inteiro. Você só se sentirá parte daquilo que você se dá por inteiro. Então, como igreja em Serra, nós temos uma missão, é fazer com que Deus seja conhecido. Não nos nossos cultos. A cidade não está conhecendo Deus por meio de nós agora. Nós estamos aqui sendo treinados, aperfeiçoados, tendo comunhão, partindo pão. E isso é bom, isso é bíblico. Mas é segunda-feira que importa, querido. Ok? Não é o domingo, é a segunda. Se o domingo não nos equipa para a segunda, não está servindo. E muitas vezes não é porque não está servindo que nós não temos pessoas sérias. É porque muitos não querem chegar no domingo, aliviar a carga, jogar os problemas para cima de Deus e ficar na expectativa que alguma coisa mude segunda de manhã. Sabe quando as coisas na sua vida vão mudar? Quando você mudar. As coisas mudam quando você muda. Agora, então, para a gente fechar essa palavra, vamos ao livro de Ageu, que é o contexto em que a profecia de Hebreus 12 foi liberada. O livro de Ageu é muito poderoso, irmãos. Tem sido um dos meus preferidos. Deixa novamente eu falar que temos tido grande trabalho
pastor Igor tem assumido essa carga com vocês aqui também, do que de corrigirmos a nossa esperança. Enquanto a nossa esperança não for clara, não for corrigida, nós não teremos capacidade de cumprirmos o chamamento de Deus. De fato, e uma vez mais eu vos digo, irmãos, por favor, não entenda a esperança cristã como ficar vindo nos cultos domingo e esperando Jesus vir antes da grande tribulação para te livrar, para que você vá morar no céu e todos os problemas que você não resolveu vão ser instantaneamente resolvidos naquele dia. E tudo será perfeito e você vai então ter todo o dinheiro que você sempre quis ter. Por favor, não faz isso. A nossa esperança não é sobre o lugar para onde iremos, não é sobre as coisas que receberemos, é sobre aquilo que nos tornaremos semelhantes a Jesus. E se nós de fato temos essa esperança de sermos semelhantes a Ele, então Ele é puro, como diz a Escritura que nós já lemos de 1 João 3. Então eu não posso ficar sentado esperando, eu preciso entrar num processo constante de transformação, de renovação de mente, de santificação, de quebrantamento, de pureza, de santidade. Para quê? Porque eu quero ser como Ele no dia da sua vinda. Então, se nós corrigirmos a nossa esperança, aí tudo aquilo que está sendo liberado de mensagem da parte de Deus vai ficar claro para todos. Talvez não fique muito claro para mim, Leandro, é porque ainda a tua esperança está equivocada. Ainda talvez você tenha uma mentalidade grega, que você acha que o teu trabalho não tem nada a ver com a obra de Deus, que o teu trabalho é secular e que ele não é sagrado. A gente falou, não existe isso. A Escritura não fragmenta a nossa vida, minha vida profissional, minha vida conjugal, minha vida secular. E querido, quem tem um monte de vida é gato. A gente falou. Deus não nos olha fragmentados. Deus não te olha, então agora tá bonitinho, hein? Agora sim, segunda-feira, não, segunda-feira eu estou fazendo uma coisa que Deus não gosta, eu estou trabalhando, meu trabalho secular. Querido, a palavra secular vem de século, vem deste século, que Paulo diz, por favor, não tenham parte com esse século. Imagina que de segunda a sexta, você pertence a esse século, e sábado e domingo você é de Jesus, sabe, Jesus, sobrou um restinho. E estou cansado, vai rápido com esse culto aí, porque segunda-feira está chegando. Quem está me entendendo? Gente, isso é muito equivocado. Então nós precisamos observar que quando estamos falando sobre a maturação da igreja, sobre a edificação da casa de Deus, sobre o reino inabalável, precisamos entender que Deus é Deus de toda a terra. Não estamos falando do que a gente faz dentro dessas quatro paredes, mas do que a gente vai fazer pela eternidade sobre o senhorio de Jesus. Apocalipse diz mais de 10 vezes, e reinarão com ele pelos séculos dos séculos, amém. Reinar, vai exercer um governo, um trabalho, tem muita coisa para fazer. O trabalho não é pecado, querido. Adão trabalhava antes da queda, aleluia. O que foi a consequência do pecado? O suor, o trabalho exaustivo. Ele diz, agora do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então quando você está dizendo assim, oh Deus, olha quanto eu trabalho, ele não acha isso legal, porque cada vez que o ser humano está suando, Deus lembra, pecado. Deus trabalha com Israel como? Que é uma coisa que a gente perdeu. Lembra, Israel é uma nação, é um país, não é uma igreja, tá? Quando sabia que Israel não é uma denominação, aleluia? É um país, as pessoas vivem, trabalham, se relacionam, constroem, mas Deus trabalha com o princípio do ano do jubileu e do sábado. Que Ele está explicando que, cara, você não vai resolver, não tem como. Você vai ter que aprender esses princípios de Deus. Agora em Ageu, então, para a gente encerrar, nosso horário já se vai. É o contexto da palavra de Hebreus 12, né? Perdão. Qual é o contexto do livro de Ageu?
É o contexto que nós estamos. São dias semelhantes aos nossos. O que aconteceu em Ageu? Deixa eu te explicar rapidamente, que daí a gente consegue ler 1 ou 2 versículos e consegue fechar. Deus tirou o povo do Egito, lá no começo da história, né? Deus tirou o povo do Egito para que o povo de Israel se tornasse uma nação, para por meio dessa nação eles se tornassem sacerdotes, e por meio desse sacerdócio ele trouxesse o Messias e o seu reino para a terra de novo, como no princípio. Então você sabe a história de Israel. Israel sai do Egito, desobedece a Deus, vai parar em Babilônia, no cativeiro. E daí então depois passa o tempo que Deus havia dito por Jeremias, e Deus tira o povo do cativeiro e dá recursos para eles. Diga recursos. Deus levanta reis na história como Dário e Ciro. Esses reis, eles desafiam os judeus que estavam em Babilônia a voltarem para Jerusalém e reconstruírem a casa do Senhor. Por quê? Porque o que Deus está buscando de Gênesis e Apocalipse é habitar entre os homens. Sempre é seu desejo eterno. Já falamos disso aqui. Então, agora escute só. Mas eles saíram do cativeiro, voltaram para Jerusalém, e eu tenho uma coisa curiosa. Haviam mais de 1 milhão de judeus em Babilônia. Sabe quantos responderam ao chamado de Deus? 50 mil. Pouquinho menos, é 49 mil, e lá em Esdras você conta certinho. 1 milhão de judeus. Deus usou Ciro, Dário, os reis medo-persas, para financiar e dizer: voltem para Jerusalém, reconstruam um templo e reconstruam a cidade. Só 50 mil. 950 mil judeus nunca saíram de Babilônia. Por quê, Leandro? Porque nesse período eles já não estavam escravizados, presos. Eles já estabeleceram vidas e estava tranquilo. Aí eles tinham pela frente uma cidade arruinada e um templo queimado a fogo. Ele diz: não, vamos ficar aqui. Mas 50 mil voltam. Quem são os 50 mil que voltaram? O remanescente fiel. Tudo que Deus começa a fazer, e essa é a chance que alguns de nós têm, de tomar parte numa coisa poderosa que Deus vai fazer no planeta Terra inteiro. Então você está aqui pensando: o que eu tenho a ver com isso? Depende de como você responde. É você que vai dizer o que você tem a ver com isso. Com quanto do seu tempo, da sua força e do seu recurso você entrega para isso. Então Deus tira eles, dá recurso, mas quando eles chegam em Jerusalém, está vindo din-din, está vindo recurso, estão prosperando por todo lado, sou abençoado, sabe aquela coisa, toda sorte de bênção e tal, 7 vezes mais, 7 vezes, aí olha, Deus está me abençoando, que bom, então agora vamos construir a casa do Senhor. Aí eles falaram: bom, mas é o seguinte, minha casa também foi destruída quando os babilônios invadiram aqui. Fazer o seguinte, vamos restaurar aqui primeiro as nossas casas, e aí assim que a gente, Deus, só um cadinho, Deus entende, minha casa, minha vida, Deus sabe, vou construir aqui minha casa, e aí com o que sobrar, nós levantamos a casa do Senhor. Hoje não é mais uma casa de tijolo e cimento, ou de madeira como essa. Hoje fala de nos comprometermos com aquilo que Deus se compromete. Deus se compromete com o quê? Com gente, com pessoas. Vocês querem ser uma igreja relevante em Serra? Quem aqui de fato quer ser? Levanta sua mão de eu quero fazer parte. Tá, o que vocês estão fazendo pelos órfãos? Ou ser uma igreja relevante, que eu sei que não é o coração dos vossos pastores, mas talvez seja de alguns aqui, é melhorar o templo, levantar um segundo piso. Não, peraí. Ser relevante para Deus é se comprometer com o que Ele está comprometido. Ele está comprometido com gente. Ele quer transformar pessoas. Quantos estão entendendo? Porque essa parte aqui é gostosa, o ar-condicionado hoje está top, né? Fundinho do Fafa ajuda. Sou um cara bem aparentado, né? Não deu.
Então, queridos, hashtag, olha para mim, presta atenção. Você quer ser parte de algo maior? Deixa eu te falar uma zica. É cabuloso isso, mas é assim. Você quer gastar a sua vida no quê? Você nasceu, você está aí, né? Eu também nasci. Você estudou, daí você está trabalhando, talvez você está na sua área, não está, fez curso superior, não fez, sei lá. Você está fazendo tudo isso aí por quê? Ah, não, não, porque, poxa, eu quero casar, eu quero ter uma família. Isso é pecado? Não, cara, aleluia, glória a Deus. Eu quero ter uma casa, cara, eu quero ter um carro. Tá beleza, tá tranquilo, não é pecado não. Tá, e depois? E depois, o que você quer? Ah, daí eu quero ter uma casa na praia. E aí, quando você tiver a casa na praia, diz pra mim, o que você vai querer ter daí? Ah, daí eu queria uma no campo, pra alternar a temperatura. Tá, fala pra mim, e depois? Ah, cara, daí eu quero agora dar uma boa vida para os meus filhos. Tá, e depois? Vou te falar depois. Depois você vai estar velho, doente, e se te sobrar algum dinheiro, vai ser para ter saúde. Na boa, essa é a vida que você acha que Jesus tem para você? Agora entenda, você pode prosperar, você deve, eu quero abençoar você para prosperar hoje, amém? Mas que a sua prosperidade não seja só para você. Leandro, eu estou estudando, então que não seja só para você. Leandro, eu quero ter uma boa casa, então que ela não seja só para você. É uma escolha que nós temos que fazer. Então Deus está tratando em Ageu, quando fala de abalar, da motivação, do interior. O que é motivação? O motivo que gera uma ação, é o que está te movendo a fazer o que você faz. Imagina que alguns estão aqui e não podem responder isso com clareza, ou não querem. Diz para mim, motivação, o motivo que gera uma ação, suas ações, sua vida, sua profissão, é porque Deus está te motivando? É porque você está amando pessoas? É porque Deus falou para você fazer? Ou é porque você quer tudo isso que eu acabei de mencionar? Não precisa me responder, Deus sabe. E Deus também sabe se eu sou um fake ou não, vocês não, mas Deus sabe. Quem está me entendendo? Então Deus levanta Ageu, vamos terminar. Olha a primeira palavra que Deus dá, versículo 2 de Ageu. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas de fino acabamento, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Aí o que Deus vai falar? Primeiro Deus denuncia uma coisa: vocês estão preocupados em edificar só para vocês, e a minha casa está em ruína. Vou te explicar de novo. Lembra que a casa de Deus são pessoas. Não tem problema em você ter uma vida digna e dar uma vida digna para sua família. Não é pecado. Mas se é só isso, é pecado. Quem está entendendo? Não tem problema você ter um bom carro, mas se é só teu e é só isso, é pecado. Então, Deus chama Ageu e ele diz: esse povo só quer cuidar das suas próprias coisas. Mas o que eu quero que você entenda? Me escuta. Ele está dizendo: esse povo aí é meu, fui eu que tirei do cativeiro. Quem aqui estava num cativeiro? Levanta a mão. Ah, bom, é só uns 4. Cara, nunca vi uma igreja tão santa. Vocês não precisavam nem de Jesus. Vocês estão vendo o que aqui? Quem aqui estava num cativeiro? Levante sua mão. Tem gente que ainda é mais bom que Jesus, mas agora eu acho que a maioria estava. Espera aí, quem aqui foi liberto de um cativeiro? Levanta a mão. Para que ele te libertou? Para você viver suas próprias vontades ou o propósito dele? Quando o nosso coração não conhece o propósito de Deus, ele fabrica seus próprios propósitos.
Deus está trabalhando motivações, queridos, os motivos que geram as ações. E aí o texto vai discorrer, e olha o que Deus fala no versículo 6: semeais muito e recolheis, comeis, porém não vos, só lê o que está escrito aí, não vos, tá, vocês conseguem, bebei, porém não vos, vestivos, porém ninguém se, e o que recebe salário, recebe para colocar num saco furado. O que Deus está dizendo? Deixa eu te explicar. É que esse apetite carnal seu não vai ser saciado nunca. Enquanto você não entender que tudo que Deus te dá agora é recurso para o que Ele te chamou para fazer, não vai saciar nunca. Come, quer comer mais. Veste, quer vestir mais. Compra casa, quer mais casa. Compra carro, quer trocar. Em casa na praia, quer no campo. Quem está entendendo? Porque nós temos uma fome dentro de nós que pertence ao Senhor e ao seu propósito. E eu repito, nós vamos chegar aqui. A gente não está falando de não ter recurso. Nós estamos falando de você entender que o que você tem na sua mão ainda não é a recompensa. Ele diz: venho sem demora, em Apocalipse 22, e a recompensa está comigo para entregar a cada um segundo as suas obras. Deixa eu te falar, muito melhor do que qualquer coisa que a gente possa conquistar é a recompensa que está com Ele. Leandro, o que eu tenho agora é o quê? Recurso para um propósito. Só que eu ia discorrer o texto, mas não vou por causa do horário. Só que a gente corre o risco de fazer isso. Por que Deus no versículo 5, pastor Wagner, diz assim: ora pois, assim diz o Senhor, considerai o vosso passado. O que ele está dizendo? Olha aqui, ele está dizendo assim, cabeçudo, olha para trás e lembra que isso já aconteceu. Quando? Deus tira o povo do Egito. Escuta, tira o povo do Egito. Deus não só tira o povo do Egito, Deus coloca recurso e diz: agora vão nas casas dos egípcios e fala aqui, dá para cá, dá tudo os iPhone que tem, dá tudo para nós, dá os MacBook, dá tudo, pega os despojos. O povo de Israel saiu, 3 milhões de pessoas, cheio de dinheiro, cheio de recurso, de linhos finos e tal. Por quê? Porque Deus tirou para eles para um propósito. Qual era o propósito? Está lá em Êxodo 25:8. Construiu o tabernáculo. Sabe o que aconteceu com os recursos? Com o ouro, com as pedras preciosas para o tabernáculo? Virou bezerro. Virou bezerro de ouro. Da onde aquele bando de escravos tinha ouro para construir um monumento inteiro de ouro maciço? Deus mandou: toma dos egípcios. Por quê? Porque eu quero um tabernáculo. Mas quando você não conhece o propósito de Deus, você toma um recurso como recompensa, não edifica um lugar para que Deus habite, edifica um bezerro de ouro para você. Quando você não conhece o propósito de Deus para a sua vida, o seu coração fabrica seus próprios propósitos. Leandro, por que você está encerrando? Porque nós estamos tratando de motivação. Eu não conheço de vocês, vocês não conhecem a minha, mas o Senhor conhece. E como Ele faz isso? Ele levanta os profetas. E os profetas são os homens que falam do que está dentro. Ageu diz: vocês estão dizendo que não está na hora, né? Quer dizer que está na hora de cada um cuidar dos seus próprios problemas. Deixa eu te falar, é por isso que você não os resolve. Aprendemos isso em alguns anos de evangelho. Tem alguém com muito problema entre nós. O irmão está passando uma dificuldade, o irmão está cheio de problema, está em depressão, o irmão é bipolar. Pode ter uma questão demoníaca até, né? Pode ter, daí a gente ora. Se é demônio, irmão, sai. Se não sai, é outra coisa. Qual outra coisa? É problema de alma, falta de senso de propósito. O que a gente faz com ele? A gente não ora. Está deprimido? Está com luta? Vem cá, a gente acha um irmão pior do que ele e fala:
Cuida dessa pessoa para nós aqui. Volta a ver o cara que estava deprimido 6 meses depois. Ele está uma bênção. Não, eu não estou brincando com vocês. Eu tenho histórias e mais histórias para contar de vocês. Mas você não estava mal. Cara, mas olha o que Deus está fazendo. Mas você não estava mal? Eu até esqueci que estava. Por quê? Porque nosso Deus é relacional, querido. Porque Deus nos mede pela nossa capacidade de amar, pelo tamanho do nosso coração. E quando você vive só para você, é deprimente, é opressor. A pior coisa que tem é viver para si. Um ser para si mesmo não faz sentido. Mas o ser para alguém é o que nos dá satisfação. Agora, aleluia. Agora entenda algo. O texto então continua. Eu vou ter que ler. Pastor Igor, você me dá 10 minutos de agora? Obrigado. Quem me dá 10 minutos para encerrar? Levanta. 10, 20, 30, 45. O povo crente aqui encerra, hein, irmão? Aleluia. Glória a Deus, vocês são uma benção. Sempre dá certo. Você não levantou a mão porque não... Gente, quem está comigo aqui, diga assim. É porque tem uma palavra chave para hoje. Eu preciso ler. Está aqui, está tudo aqui. Depois você lê o livro de Ageu, 2 capítulos. Lê 10 vezes o livro de Ageu. Pede para o Espírito Santo falar com você. Olha só. Olha para a sua Bíblia, por favor. Não se distraia. Se você pode estar conosco, vamos estar aqui. Olha o que o Senhor continua falando sobre... Deus está chamando o povo para edificar a casa dele, né? E aí olha o que Deus fala. Olha o versículo 6. É Hebreus 12, é o tema da conferência. Ageu capítulo 2, versículo 6. No capítulo 2. Quem achou diz sim? Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as coisas preciosas e a riqueza das nações. Trarei a esta casa e a encherei de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Agora você precisa entender uma palavra profética para o nosso tempo. Não apenas um texto bonito, não apenas um encaixe legal de versículos, mas uma palavra que pesa para a nossa geração. Qual? É que a casa de Deus, a igreja maturada, a plenitude se dará num momento em que todas as nações estiverem sendo abaladas e em que a economia das nações forem abaladas. Bem-vindo a 2016. O que está acontecendo é que em alguns anos os Estados Unidos não será a maior economia do mundo, tipo, não precisa ser nem economista para saber, a China vai passar, aí troca um país comunista, troca as cadeiras, por quê? Porque Deus vai encher a casa dele de glória. Mas aqui tem uma coisa importante, ele diz: eu vou estremecer todas as nações da terra. Para quê? Para que elas deem as suas riquezas. Por quê? Porque eu vou encher a minha casa de glória. Porque desde o Êxodo ele está fazendo isso. Ele toma dos egípcios, ele toma dos babilônios, ele toma dos medos persas. Mas o que Deus disse é uma parada louca, maluca, que eu demorei para entender, mas entendi. Versículo 8 ele diz assim: porque minha é a prata e meu é o ouro. O Senhor está dizendo: todo recurso que existe na terra é meu e é para que eu tenha um lugar para habitar. Agora tem os que administram isso. Deveríamos ser nós. Então sabe o que você está prestes para ver nos próximos anos? A riqueza das nações sendo transferida para o povo de Deus. Mas escuta, pode te parecer besteira, Deus fez isso na história. Ele disse em Hebreus: mais uma vez. Esse mais uma vez tem muita coisa, cara. Eu estou vendo, Senhor, você está abalando as nações.
E a crise? Eu não sei de crise, velho. Eu não estou sabendo de crise, não. Você tá... para você é fácil. É fácil? Você conhece minha vida? Não deve conhecer, não, né? Deixa eu te falar. Tenho nada meu, mas não tenho falta de nada. Você tem casa própria? Você mora em algum lugar? Graças a Deus, sim. Não estou dizendo que é pecado, tá, irmão? Não viaja. Teu carro é próprio? Não, de que é mais do banco do que meu, mas é eu que uso. Tá, o que você quer dizer com isso? É que eu entendi. Eu tenho uma palavra, estou falando de mim agora. Vai passar muito dinheiro na minha mão. Vai passar. Onde é que eu estou? Dentro de um orfanato com 64 crianças. E o que a Bíblia diz em Salmo 68? Que Deus é pai dos órfãos. Onde? Na sua santa morada. Eu entendi. Deus quer morar nos órfãos. Ele quer habitar entre eles. Entre os necessitados. Enfim, tantas coisas. Não apenas o pobre, o órfão e a viúva. Não apenas isso. Mas o que eu estou dizendo? Nós estamos vendo dias em que vai haver uma transferência de riqueza. Para quem? Para quem tem as motivações corretas e conhece o propósito de Deus. E não tem pecado, repito, em você ter uma vida digna. Não, eu não sou franciscano, não sou adepto da teologia dele. A pobreza não é espiritualidade, nem a riqueza. Olha o quanto eu sou espiritual, ou não. Mas sou muito pobrinho. Quer dizer nada. Estou prosperando. Também não quer dizer nada. O que quer dizer é, como está seu coração e você sabe o que fazer com isso ou não? Quem está entendendo? É interessante que o contexto é o abalo das nações e o abalo econômico. Deus vai falar de vocês semeiam e não colhem. Ele abala a natureza, então logo ele abala a agricultura. Abalou a agricultura, abala a economia das nações. Cara, Deus não precisa fazer muita coisa para botar toda a terra em caos. Deus não se move pelo dólar, pelo euro, pela libra. Deus só fala assim, beleza, eu vou mandar chuva sem parar sobre as lavouras, vou destruir tudo. Irmão, em um mês o planeta Terra entra em caos. Sim ou não? Porque tudo que a gente precisa vem da terra. Se a terra não nos der, por isso diz o salmista, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Agora ele está dizendo assim, quantos dentre vocês podem, em meio à crise e ao abalo econômico, decidirem investir todo o seu tempo, todas as suas forças e todos os seus recursos para o cumprimento do meu propósito? Não sei de você, eu já disse sim. Tem uma vantagem, eu não tinha nada e Deus me propôs nada por tudo, eu aceitei, né? Quantos estão me entendendo aqui? Essa é uma palavra diretiva, mas volta para o capítulo 1 e a gente encerra com o texto que eu queria ler, que eu disse. Capítulo 1. As nações estão sendo abaladas. Fiquem tranquilos, eu não vou passar o envelope, tá? Fiquem em paz, não vai ter um envelope no final, então agora deu. Não. Eu e o pastor de vocês não somos esse tipo de gente. Mas sim, nós estamos falando em investir todo o tempo, todas as forças e todo o nosso dinheiro para isso. É tudo, não é uma parte. Quantos entendem isso? Sim? Seja você um missionário como eu, ou seja você um empresário, um empreendedor, um profissional liberal, use todo o seu tempo, use todas as suas forças e use todos os seus recursos para o cumprimento do propósito de Deus, o que é, ame pessoas e faça delas uma habitação para o Senhor. Eu vou te falar, tua depressão vai embora, os traumas vão embora, medo vai embora, tudo vai embora quando você entende que foi criado para amar. Enquanto não amar alguém, enquanto não se gastar
não, é depressão mesmo, é opressão. E não adianta dizer que é capeta, não, você está fora do propósito. Se for capeta, a gente ora, sai. Se não sair, é que você está desviado do seu destino em Deus. Amém? Esse é o chamado desses dias. Então o versículo 7, Ageu 1:7, assim diz o Senhor: considerai os vossos caminhos. Ele está lembrando e ele dá a palavra: subi a um monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e nela serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. E por que causa, diz o Senhor dos Exércitos? Por causa da minha casa que está em ruínas, enquanto cada um de vocês corre a sua própria casa. Por isso retém os céus sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra e sobre os montes e sobre o trigo, mosto, azeite, sobre tudo que a terra produz. O que Deus está dizendo? Então eu vou abalar a economia mundial para ver se vocês acordam. Porque desde o Êxodo eu estou chamando um povo para investir seu tempo, suas forças e todos os seus recursos para o cumprimento da minha vontade. E vocês ainda estão usando o tempo, as forças e os recursos para o cumprimento da vontade de vocês. Mas o que ele diz? Mais uma vez, eu vou abalar os céus e a terra, vou fazer tremer as nações para que meu povo acorde. Deus está chamando a atenção do seu povo no planeta. Agora, ele fala como fazer isso. Ele diz: subam a um monte, tragam madeira e edifiquem a casa. Como cumprir o propósito de Deus, Leandro? Subindo ao monte, levando madeira, edificando a casa. Tá, explica para mim como é isso. É simplesmente ser como Jesus. Ele subiu o monte, o Gólgota, levou a madeira, a cruz, e preparou para o seu pai uma casa, a igreja. Como cumprir o meu propósito? Ser como Jesus. E por que ele subiu ao monte, levou madeira e construiu uma casa? Porque ele disse: a minha comida, em contrapartida daquele que Paulo disse que os homens têm o ventre como Deus, os seus apetites. Mas Yeshua disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. É o chamado para esses dias. E tudo isso começa como? Tem uma outra dinâmica. Curiosamente, quando você olha, só anote 1 Reis 6:31. Aí terminamos, não precisa nem abrir. Anota para você ler em casa depois, para você conferir. 1 Reis 6:31. Como iniciamos esse processo, Leandro? Aí aqui que nós falamos de várias coisas de vocação, e eu quero encerrar falando do beabá, que a gente está pecando. Por que não conseguimos abraçar isso? Por que ainda nos mete medo? Mas eu vou gastar todas as minhas forças, tempo e recurso para Deus. Isso é meio estranho. É que você não conhece o Senhor ainda. Mas eu sou um evangélico, não quer dizer nada. Se você conhece o Senhor, se você tem noção, mas eu era um cativo no Egito, eu era um cativo em Babilônia, eu estava preso no pecado, eu estava cego. Lembra Rude Cruz? Ó, quão cego andei e perdido vaguei. Era isso que cada um de nós aqui era. Olha, hoje nós podemos ver. Hoje nós temos capacidade de ter os nossos olhos iluminados com o espírito de sabedoria e revelação para ver o quê? A esperança do quê? Do meu chamado. Qual é o meu chamado? Preparar um lugar para o Senhor. Seja por meio de qualquer função que eu exerça nessa terra, que seja tudo para que Ele seja glorificado e habite. Agora, por que eu pedi para você ler?
Porque quando você lê a história, você descobre que os reis, Dário e Ciro, deram toda a madeira necessária para construir o templo. Então, quando eles estão lá em Jerusalém, em Ageu, eles têm madeira, mas curiosamente Deus diz assim: subam ao monte, tragam madeira e edifiquem a casa, porque tinha um único tipo de madeira, escuta, tinha um único tipo de madeira que Dário e Ciro não tinha dado aos judeus. Sabe qual era a madeira? A oliveira. Sabe por quê? Porque o texto que eu pedi para você anotar, 1 Reis 6:31, diz que o templo de Deus, o de Salomão que foi destruído, esse é o segundo que está sendo levantado, teve num lugar específico o uso de madeira de oliveira. Sabe qual lugar? O Santo dos Santos. O que Deus está dizendo para o povo? Vocês só vão me conhecer e conhecer o meu propósito se derem o primeiro passo, decidirem estar no Santíssimo Lugar. É um chamado para voltarmos aos pés do Senhor, queridos. Será que hoje nós poderíamos chegar diante do Senhor e colocarmos nos pés dele tudo o que nós temos? E dizer assim: Senhor, usa como bem te parecer. Se nós estamos nesse lugar, é um lugar de segurança. Primeira coisa que Deus estava dizendo é: restaurem o lugar santíssimo. Porque eu disse que nós falamos de muitas coisas nessa conferência e eu fechei com a base. Sem comunhão com Deus, sem relacionamento, sem entrega, sem quebrantamento, sem renúncia, sem sacrifício, não tem como. Quantos me entendem, digam sim. Não é para te meter medo, não é para dizer que é pecado você ter uma vida digna, não é isso. É para dizer que só tem um lugar que você vai conhecer o Senhor e seu propósito. É no Santíssimo Lugar. E essa madeira, Deus disse, essa ninguém pode pegar por você. essa ninguém vai dar para você. Essa você vai ter que subir o monte, levar a madeira e edificar um lugar para o Senhor. Para que Ele habite aonde, Leandro? Em você. Para que Ele te governe. Para que Ele me governe, para que Ele habite em mim. Para que todas as minhas ações sejam motivadas por aquele que em mim habita. Quem entende assim? Então hoje eu quero encorajá-los e abençoá-los com essa palavra. São dias onde as nações e toda a economia mundial está em abalo, e isso vai aumentar. Mas aqueles que andarem dentro do propósito do Senhor vão estar em lugar de perfeita segurança. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser abalado. A remoção das coisas que podem ser abaladas. Quantos entendem, amém? Feche os seus olhos, fale com o Senhor. Pai, bendizemos o Teu nome por esses dias aqui, Senhor. Te agradecemos por essa preciosa igreja, Senhor. Queremos uma vez mais, como conservos, abençoar os pastores Igor, Edivânia, Sarinha, o Wagner, o Davinci, o Maurício, todos os irmãos que servem nessa casa, toda essa família de fé preciosa aqui, Senhor. Te damos graças, Senhor, porque tivemos 5 dias ouvindo a Tua palavra e você está nos dando a oportunidade de abraçarmos isso, Pai. Pai, eu quero abençoar aqueles irmãos que só vieram hoje, que eles recebam de tudo aquilo que foi liberado aqui nesses dias, Senhor. E que de fato possamos, Senhor, vencer os nossos medos, responder a Sua voz nesses dias, e que possamos compreender, Senhor, que nada temos, tudo é Teu, Senhor. Tudo é Teu, Senhor. Tudo é Teu, Senhor. As finanças são Tuas, nosso tempo é Teu, toda a nossa força e saúde é Tua, Senhor. Nos ensina a sermos prudentes, nos ensina, Senhor, a nos gastarmos por algo maior do que os nossos próprios desejos, Senhor.
Nos ensina, Senhor, a nos entregarmos pela causa do outro. Senhor, nos ajuda a não olharmos só para nós, Senhor. Nos ajuda a não nos preocuparmos apenas com as nossas questões diárias, Senhor. Abre os nossos olhos para o órfão, Senhor. Abre os nossos olhos para os necessitados. Abre os nossos olhos para as viúvas. Abre os nossos olhos para os enfermos. Abre os nossos olhos para os presos das penitenciárias. Senhor, nos ensina que nós vamos achar plena satisfação quando nos entregarmos, porque você, quando ama, dá. Nos ensina a amar como você ama, Senhor. Nos ensina a amar. Nos ensina a amar. Peça sobre você agora, por 1 minuto só, diga: Senhor, me dá da sua natureza. A natureza de Deus é doadora. Quando Deus ama, Ele dá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Não reteve, não segurou, mas Ele deu. Nós somos chamados a dar o nosso tempo, somos chamados a dar as nossas forças, somos chamados a dar os nossos recursos, somos chamados a doar o nosso coração, somos chamados a amar e amarmos até o fim. Pai, temos ainda uma irmãzinha pequena que não tem seios, que faremos dela no dia em que for pedida em casamento. Nós oramos por sua maturidade, nós oramos pelo seu desenvolvimento, Senhor, nós oramos pelo seu crescimento. Pai, nós abençoamos todos esses amados irmãos e todas essas famílias representadas aqui, para entrarem no teu propósito, que sejam realinhados, reposicionados ao teu destino. Senhor, dá senso de propósito para os teus filhos nessa noite. Abre os nossos olhos, libera sobre nós espírito de sabedoria e revelação. Deixa-nos ver, deixa-nos ver, deixa-nos ver. Ore por você mesmo, ore por você mesmo. Senhor, libera aqui o rio do seu Espírito, Senhor. Libera sobre nós o maná de hoje, a porção de hoje, Senhor. Senhor, toma os nossos corações para você. Libera o seu rio, o rio do seu trono sobre nós. O rio que nasce do seu trono se estende a nós e flui a partir de nós. Decida entrar num nível de entrega mais relevante, mais radical. O rio que nasce do seu trono se estende a nós. Decida viver por uma causa maior. Decida viver por algo maior que os seus próprios desejos. Decida. O rio que nasce do seu trono se estende a nós. Te abençoamos com vida, te abençoamos com esperança. Que o rio de Deus venha sobre você. O rio que nasce do seu trono se estende a nós e flui a partir de nós. Deixa o rio de Deus te limpar hoje. O rio que nasce do seu trono, deixa Ele limpar as motivações erradas. Deixa Ele te dar os motivos corretos. Diga o rio. O rio que nasce do seu trono se estende a nós e flui a partir de nós. O rio que nasce do seu trono. Se você pode, se coloque em pé. Esteja em pé diante do Senhor agora. Esteja em pé diante dele. O rio que nasce do se estende a nós e flui a partir de nós.
Deixe o Senhor liberar um pouco mais do seu Espírito sobre você. Não tenha pressa. O rio que nasce do seu trono. Pai, libera a sua graça sobre